Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasiligeeks. E hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo da série 30 Dias Com. E desta vez o participante é o Moto E da Motorola. Esse smartphone ficou conosco aqui por quase 2 meses e fica aquela pergunta, vale a pena esse aparelho? Resumidamente, podemos dizer que sim, vale a pena e muito. Nós gostamos muito da experiência do Moto E. Eu particularmente fiquei utilizando esse aparelho por quase todo esse tempo e gostei muito da experiência. Mesmo admitindo que sou um fã de smartphones com telas maiores, confesso que fiquei bastante surpreso com a usabilidade do Moto E e fiz um uso bastante intenso dele. Mesmo tendo como aparelho principal o Galaxy Note 3, eu raramente o usava, ficava quase o tempo todo com o Moto E, ouvindo podcasts, navegando na internet, lendo e-mails, vendo vídeos do YouTube. Então realmente eu usei bastante esse smartphone por todo esse tempo. Entre os pontos negativos do Moto E, podemos citar como o principal deles a sua câmera. Ela tem 5 megapixels, não é um sensor exatamente pequeno, mas é um sensor extremamente simples. Essa câmera ela não possui flash e também não possui foco automático. O foco dela é fixo, isso dificulta bastante na hora de tirar fotos, principalmente de objetos que estão muito próximos do aparelho. Fica bastante complicado, você não consegue fazer um ajuste de foco. Na melhor das hipóteses, você consegue ajustar a exposição. Então ele vai concentrar o brilho de acordo com aquele ponto que você colocar aqui, que ficar nesse círculo, e você clica para tirar a fotografia. Isso é o melhor que ele consegue fazer, além do modo HDR. Mas é uma câmera bem simples, não espere muita coisa dela. Conforme a gente pode ver, são inclusive poucas opções que ela permite fazer. E aqui o modo de filmagem também, ele vai gravar em resolução VGA apenas, 480p. Então realmente é uma câmera apenas para o quebra-galho, ela não tem imagens de boa qualidade. Nesse aspecto a Motorola deixou bastante a desejar. Se levarmos em conta que ela já costuma colocar câmeras não muito boas nos seus aparelhos top de linha, imagina no Moto E, que é considerado um aparelho de entrada. O outro problema desse aparelho é justamente a questão do espaço interno. Ele vem com 4 GB de memória interna, porém boa parte dessa memória está sendo utilizado pelo sistema operacional. Então ele tem livres aqui 2,21 GB. É um tanto quanto pouco, não dá para instalar muitas coisas, principalmente com os apps consumindo cada vez mais espaço de armazenamento. Porém, a boa notícia é que se você tiver um cartão microSD, você pode mover alguns aplicativos para esse cartão. Então vejo aqui, por exemplo, o GT Racing 2, que sozinho ocupa 900 MB. Se ele tivesse na memória principal, não sobraria espaço para praticamente nada. E a gente tem essa opção de movê-lo para o cartão de memória. Mesmo assim, vocês devem estar vendo aqui o aviso de pouco espaço de armazenamento. Isso está acontecendo agora principalmente porque eu instalei vários benchmarks, vários jogos para poder fazer uma análise. Então dá para você instalar um ou outro jogo, mas você não consegue manter vários jogos instalados ao mesmo tempo por causa dessa limitação de memória. Felizmente dá para mover vários aplicativos e vários jogos para o cartão de memória, liberando um pouquinho de espaço. Mas fora esses 2 pontos que eu expus aqui para vocês, eu só tenho elogios a fazer ao Moto E. A começar pelo Android, ele está com a versão 4.4.4 do KitKat, então ele está super atualizado, está rodando a versão mais recente do Android. Provavelmente ele deve ser até atualizado para a versão 5.0. Não só deve ser atualizado, como isso está sempre acontecendo de forma rápida. Isso é algo elogiável para a Motorola. Está acontecendo tanto com o Moto E, quanto com o Moto G e com o Moto X. Então para quem quer estar sempre com a última versão do Android, o Moto E é uma excelente opção. Os seus concorrentes estão saindo também com o Android KitKat, mas eles estão na versão 4.4.2. E mesmo que sejam atualizados, essa atualização não chega rápido como acontece aqui no Moto E. Além disso, a gente pode ver que a interface dele é bem macia, é bem fluida, e ele está com o Android praticamente puro. Aqui são pouquíssimas modificações, essa barra de notificações eu tive que instalar,
porque ele sequer vem com uma barra de notificações. Então olhem que não há nenhum tipo de personalização da interface, ela está realmente como costuma ser o Android sem notificações. Claro que a Motorola colocou alguns itens extras e são itens bem interessantes, como o Moto Assist, Kik Office, que é um editor de documentos que é bem interessante. Ele também vem com a migração Motorola. Então os softwares que ela implantou realmente agregam algum valor ao software do Moto E, não são simplesmente perfumarias ou apostas em algum diferencial em relação aos outros fabricantes. E vejam que a interface é bastante fluida mesmo, é muito rápida. E a gente está falando aqui de um smartphone de entrada. O Moto E ele está sendo vendido entre R$ 529 e R$ 599 reais, mas é fácil encontrar a versão top dele por um valor menor. Você consegue achar o Moto E com os bons descontos se procurar muito bem. Olha aqui a tela de apps, vejam só a tela de widgets também. Vejam que ele realmente tem uma velocidade muito boa. Aqui é multitarefa. Vejam só, tem bastante apps abertos aqui. Mesmo assim, ele continua com um desempenho muito bom. E isso acontece no uso do dia a dia. Em relação à bateria, eu ouvi muitas críticas em relação ao Moto E. Muitas pessoas falaram que ele tinha uma autonomia ruim, mas não foi o que aconteceu aqui comigo. É claro que eu costumo utilizar ou o brilho no modo automático ou em 25%, porque eu sou um ponto fora da curva. Eu não gosto de tela muito brilhante. É legal que tenha, principalmente quando você está ao sol, você precisa aumentar o brilho para poder enxergar as coisas, mas o brilho muito forte costuma me incomodar. Então eu costumo sempre deixar o brilho um pouco baixo. E talvez por isso eu tenha uma melhor autonomia sempre, mas realmente o Moto E ele tem durado um dia inteiro e até um pouquinho mais que isso. E olha que eu uso ele para ligações, navegação na internet, ouço podcasts, fico com ele conectado via fone Bluetooth. Então tenho um uso bastante intenso dele, estou sempre com o e-mail aberto também. Então estou sempre utilizando o Moto E e mesmo assim ele continua com uma ótima autonomia de bateria. Ele costuma durar o dia todo. Até nesse tempo que eu fiquei com ele, nenhuma vez eu precisei recarregar durante o dia. Sempre a bateria aguentou o dia inteiro tranquilamente e eu conseguia carregar ele sem maiores problemas na hora de dormir. Temos também o Galaxy Core Plus TV, que tem também características semelhantes e também vem com TV digital, e ele é da Samsung, está na mesma faixa de preço do Moto E. Temos o Xperia E1, que também tem TV digital. Ele só leva desvantagem na questão da memória RAM, vem com apenas 512 MB. Nesse quesito a Sony deu uma certa pisada de bola, podia ter colocado 1 GB também, mas hoje o Moto E encontra mais concorrentes do que o Moto G encontrou em seu lançamento. Mas ainda assim ele continua sendo um excelente produto, conforme a gente vê aqui. Vejam que realmente ele roda muito bem os jogos, sem nenhum tipo de problema e sem entraves. O que eu posso dizer para vocês, realmente eu gostei muito do Moto E, ele vai fazer bastante falta. Talvez por causa do seu tamanho compacto, fosse bastante fácil de usar em lugares externos, você fica um pouco mais tranquilo do que quando está com um smartphone de acima de 5 polegadas nas mãos. Fora também que o uso com uma mão só é muito fácil, é bem tranquilo. Olha, você consegue alcançar toda a tela com uma mão só e com bastante facilidade, mesmo que você tenha a mão pequena, algo que não acontece com telas com mais de 5 polegadas. Dá para você navegar tranquilamente com ele também, a navegação funciona muito bem. Vejam que o navegador é bem rápido, você consegue fazer uma boa leitura, dá para usar bem as redes sociais, Facebook, Twitter, Google+. Então realmente é um smartphone indicado para aqueles que estão saindo de um celular, que estão atrás de um smartphone que seja barato, mas que também não quer abrir mão de uma boa qualidade. E falando de qualidade, a construção dele é muito boa. Essa aqui é a versão DTV, vem com mais 2 capinhas, uma preta e uma azul, e a versão branca vem com umas capinhas de cores diferentes. Aqui esse rabicho é utilizado para a TV digital dele. Algumas pessoas não gostaram do seu formato, mas eu particularmente gostei bastante porque
Porque os aparelhos que vêm com antena retrátil, elas são um pouco frágeis e um pouco fáceis de quebrar. Então se você derruba o aparelho com a antena esticada, talvez ela possa quebrar e aí você vai ter que levar na assistência técnica. E nesse caso aqui você não tem esse problema, ainda você conecta isso aqui no fone de ouvido, né? E você ainda continua podendo usar o fone porque ele tem a saída P2. Gostei bastante desse modo, se eu não me engano acho que no Xperia Z2 também é desse jeito. Tá aí uma sugestão, eu preferi nesse modo, mas claro que alguns vão preferir a antena retrátil mesmo. Então, que vocês veem que a navegação é muito boa, ele vem já com um aplicativo de e-mail, redes sociais é bem tranquilo de usar, e realmente a gente vê que o Moto E é um aparelho muito ágil, e olha só, muitos aplicativos abertos e ainda assim ele continua tendo uma resposta muito boa. Então tá aqui minha recomendação, é um aparelho que realmente é indicado para quem não quer gastar muito e quer um bom smartphone. Felizmente o mercado está oferecendo ótimas opções, até mesmo com outros sistemas operacionais. Temos o Lumia 630 que roda o Windows Phone, que também está com preço muito bom. Em breve teremos o Lumia 530 também. Então é bem legal que os fabricantes agora estejam dando atenção aos modelos mais baratos. Então é bem bacana isso e felizmente agora a gente tem hardware aí que consegue rodar o sistema com uma boa fluidez e uma boa qualidade. E é isso aí, pessoal. Vou me despedindo aqui de vocês e também do meu amigo Moto E, que o próximo dono dele cuide muito bem do aparelho, trate-o com carinho, porque realmente é um aparelho e que vai ajudar muito o seu novo dono a ter acesso a e-mail, internet, navegação, enfim, um mini computador inteligente que pode ser encontrado por até menos de R$500, dependendo de onde você procurar. E é isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal do Brasile Geeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Compartilhe também esse vídeo e ajudem o Brasile Geeks a estar sempre crescendo e estar sempre trazendo novos produtos para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.